Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Roselena Pateri. Estamos aqui no canal Palavra de Deus Diária, onde eu ensino a vocês um capítulo da Bíblia por dia. Estamos hoje vendo Êxodo capítulo 25, capítulo maravilhoso que vai falar da sua parte para com Deus, a sua oferta no altar do Senhor, porque Deus vai te dar tudo, mas você tem que trazer o seu melhor para Deus, para a presença dele, porque ele é digno de receber o melhor de cada um de nós, porque ele só tem o melhor para nos dar também. Não esqueçam de deixar seu like. Eu estou vendo que muitas pessoas agora começaram a dar like, começaram a fazer o comentário que eu tanto peço, aleluia, e compartilhar com mais pessoas. Pronto, esse é o pagamento, porque tudo aqui é grátis, porque a palavra de Deus não pode ser vendida a ninguém. De graça eu recebi, de graça eu dou a vocês. Aleluia! Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, com relação aos ensinos, com relação a tudo que eu aprendi na minha jornada. Eu estou me lembrando que eu estou numa jornada de 40 anos com o Senhor, então eu estou quase terminando de passar o deserto. Aleluia! E o Senhor tem me dado vitória em todas as áreas da minha vida, como Ele vai dar na sua, porque Ele é poderoso. Aleluia! Diz assim: Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. O Senhor queria fazer um tabernáculo, porque Deus quer tabernacular conosco, ou seja, Deus quer morar em nós, Ele quer trazer o Espírito para dentro de nós. E Ele diz, esse aqui, como eu falo, é uma sombra do que o Senhor realmente nos daria. Aqui ainda era um tabernáculo feito por mãos humanas, ainda era uma sombra, porque o Senhor queria tabernacular no nosso coração. Tanto que vai ter um momento aqui da palavra em que Ele vai falar, eu vou trocar esse coração de pedra por um coração de carne. E essas tábuas da lei que Ele vai dar para nós em tábuas de pedra, Ele vai colocar no nosso coração, através do entendimento, através do Espírito Santo que vai poder habitar em nós. Não mais daquele jeito separado, onde só o sacerdote podia entrar. O Senhor vai deixar a abertura livre, Ele vai rasgar o véu. É coisa linda de ouvir falar esse Senhor. Ai, eu fico maravilhada. E Ele diz assim, o Senhor falou para Moisés, fala para os filhos de Israel que me tragam uma oferta, a alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Presta bem atenção nessa palavra. Você não é obrigado a dar nada para o Senhor. Você não é obrigado a dar dízimos, você não é obrigado a dar oferta. É só se o seu coração se mover voluntariamente. O Senhor não quer que você faça nada com tristeza, nada por necessidade. Ah, tá bom, vou dar esse dízimo aqui para o Senhor. Tá bom, tá bom, tá bom. Se for assim, não dê. Você tem que dar com o coração alegre. Você tem que saber que você está semeando numa terra proveitosa. Quando você entrega seu dízimo para o Senhor, você tem que saber que você está semeando na sua vida. E o Senhor é bom pagador. Ele vai te pagar 10 vezes mais daquilo que você tem trazido, daquilo que você consegue dar. Porque você não consegue dar nada para o Senhor. Você não consegue porque tudo é dele. O que você vai dar para quem é dono de tudo? O que você dá para um milionário? Ou você dá uma Porsche para ele, ele tem 20. Certo? Mas o Senhor quer que você traga para Ele poder te abençoar. A única intenção do Senhor pedir alguma coisa para você trazer na presença dEle é para que Ele possa abençoar você. Você tem um coração aí que é uma terra fértil. Você recebe essa semente precisa ser regada. E só o Senhor é que pode dar crescimento a ela. Aleluia! Então Ele fala, voluntariamente você vai tomar uma oferta do meu povo. E não é qualquer oferta. Não pensa que vou trazer barro para o Senhor, vou trazer lenha, vou trazer graveto. Não! Olha o que o Senhor fala. Essa é a oferta. Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelo de cabra tingido de vermelho, pele de texugo, madeira de cetim, azeite para a luz, especiaria para os olhos da unção, especiarias para o incenso. Tudo que havia de mais caro naquele tempo. Tudo que você tiver de mais caro na sua vida, entregue para o Senhor. Desde aquilo de mais importante que você tem, ofereça tudo, entregue tudo no altar do Senhor, porque aqui você não é dono de nada, você não vai levar nada desse mundo. Tudo que você puder dar ao Senhor, você está semeando numa terra boa, você está semeando para a sua eternidade.
Então não tenha medo de entregar os seus bens, não tenha medo de entregar a sua vida, não tenha medo de entregar o seu tempo, não tenha medo de entregar sua mente, de se entregar a essa palavra, porque Deus é poderoso. Creia que esse Deus vai te dar muito mais abundantemente, além daquilo que você já sonhou, já pediu ou já imaginou. Ele é poderoso, então leve tudo para o altar do Senhor, entregue tudo no altar do Senhor, e Ele então fará prosperar o seu caminho. Se você não quer dar nada, também não espere receber nada, certo? Amém. Diz assim, conforme tudo que Ele mostrar para modelo do tabernáculo, vocês vão fazer um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Faz um santuário para mim e eu vou habitar no meio de vocês. Aí ele manda fazer a arca de madeira de cetim. Presta atenção, essa arca, ela tinha 2,5 côvados, por a sua largura 1,5 côvado e a altura 1,5 côvado. Então era 1 metro, presta atenção, 1 metro por 70 por 70. Então 1 metro é essa medida, a altura 70, a largura 70. Ou não, altura, comprimento, 1,5 côvado de altura, 1,5 côvado de largura e comprimento 2 côvados, 1 metro por 70 por 70. Essa é a medida da arca. Você vai cobrir ela com ouro puro, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Presta bem atenção por que é por dentro e por fora. E você vai fazer uma coroa de ouro ao redor dela. Você vai fundir para ela 4 argolas de ouro. Sabe por que tinha que ter argola de ouro? Porque ninguém podia tocar nela. Então, para carregar aquela arca, você tinha que colocar as argolas, o varão que ficava entre essas 4 argolas, para você carregar nos ombros. Eles carregavam a arca pelos ombros, ninguém podia tocar na arca. Quem que representa a arca? Quem é a arca? E quem carregou nos ombros todos os nossos pecados, os pecados da humanidade? Tudo isso daqui tem uma simbologia. E por que ela precisava ser de madeira, uma madeira nobre, a madeira de cetim que fala? A madeira representa a justiça de Deus. E coberto de ouro, o ouro é a misericórdia de Deus. Por quê? Porque se for só a justiça de Deus, ele nos consumiria. O fogo ia nos consumir. Você entendeu? Precisava ser recoberto com ouro, recoberto de misericórdia. Então é justiça, sim, porque Deus é justiça, mas com cobertura de misericórdia. Porque se for só justiça, você não passa. Você não passa. Amém? Aí ele diz assim, você vai colocar as varas nas argolas ao lado da arca para levar a arca e vai fazer um propiciatório. O propiciatório é o que ficava a tampa daquela arca. Que também tinha que ser feito de madeira, que tinha que ter a mesma medida da arca. Então, 2 côvados por 1,5 côvado por 1,5 côvado. Lógico que se ela é a cobertura da arca, ela tem que ter a mesma medida da arca. E você vai fazer 2 querubins de ouro. Aí você vai falar assim, ai, mas Deus deixa fazer imagem? Mas não era para adorar. Ele queria mostrar o que havia no céu, como que os anjos eram, então ele deu para Moisés a imagem de um anjo, mas não é para adorar o anjo, não era para adorar o anjo, não se ajoelhe diante de uma estátua, não se ajoelhe diante de um anjo que você acha, ah, esse é santo, o santo é você. Você tem que ser santo, você tem que ser separado, você foi chamado, você foi eleito, você foi escolhido. A palavra de Deus manda você ser santo, não é para você adorar santo. Você só pode adorar o Senhor, seu Deus. É o único que você pode adorar. Está entendendo? Precisa desenhar para você, porque Deus está desenhando. Você está entendendo? Ele diz assim, você vai fazer 2 querubins de ouro batido, ou seja, tinha que ser uma peça só, nas 2 extremidades. Esses querubins, eles tinham 2 asas assim, eles ficavam de frente um para o outro, assim, com as asas eles cobriam aquela arca, e a tampa da arca, no caso, o propiciatório. Os querubins iam estender suas asas por cima, cobrindo com as asas, e as faces deles, uma de frente com a outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. As 2 faces assim, ó. Como eles ficam lá na presença do Senhor, ele é adorado 24 horas por dia por esses querubins. Amém? Então não é o querubim que você tem que adorar, porque eles estão adorando o Senhor. Entendeu? Diz assim, porás um propiciatório, depois que você houver posto na arca, o testemunho que eu vou te dar. Deus estava preparando o lugar para depois ele trazer a tábua.
com os 10 mandamentos. Ele não havia dado a tábua dos 10 mandamentos. Porque o Senhor primeiro não fez uma casa para nós, não construiu a casa e depois nos colocou no jardim, depois nos colocou para habitar nessa terra. Primeiro ele constrói a casa, depois ele vem e traz o ser humano para morar naquela casa. Então ele queria que uma representação disso que ele fez, representado na arca e no propiciatório. Aquela arca com aquela tampa com os querubins, que ele dizia assim: quando você fizer isso daí, eu vou vir até vocês, vou falar com vocês por cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca, tudo que eu ordenar os filhos de Israel. Então era uma vez por ano que o sacerdote se purificava, passava pela mesa, passava pelo sacrifício, passava pela lavagem das mãos, tudo tem o simbolismo de Jesus aqui. Tudo representa Jesus. Porque Jesus passou por todo esse processo até se tornar o nosso sacrifício perfeito. Ele era o Cordeiro de Deus que foi imolado, por isso precisava de um lugar para imolar o Cordeiro, depois precisava de um lugar para lavar as mãos do sacerdote, para ele se aspergir naquele sangue do Cordeiro que foi sacrificado, para ele poder entrar na presença do Senhor e ali ele ouvir o que o Senhor tinha para falar para ele. Mas hoje é muito mais poderoso. Você acha que tudo isso é lindo? E é lindo realmente, é de verdade? Mas você hoje tem essa possibilidade de entrar na presença do Senhor diretamente. Você tem esse poder, te foi dado quando você se tornou filho do Deus Altíssimo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aí você vai fazer uma mesa também, uma mesa de madeira, a mesma medida, hein? 2 côvados por 1,5 por 1,5, ou seja, 1 metro por 70 por 70, cobre com ouro puro também, faz ela com madeira de cetim, sempre a madeira, a justiça coberta de misericórdia, a madeira coberta com ouro, você vai cobrir com ouro puro, também vai fazer uma coroa ao redor e também vai fazer uma moldura ao redor, da largura de uma mão. Você vai fazer uma coroa com ouro dessa medida. Também para 4 argolas de ouro, a mesa também precisava ser carregada, ninguém podia tocar, tinha que ser carregada pelas argolas, fazia as argolas, colocava a moldura, colocava o varal que passava pelas argolas, também essas argolas e também essa madeira que carregava o varal, também era de cetim, de madeira de cetim revestida de ouro. E vai fazer pratos, colheres, cobertas, tigelas, tudo de ouro puro. Pensa que Deus pede porcaria? Deus não aceita porcaria. Deus não aceita o resto do seu dinheiro, o resto do seu tempo, o resto da sua boa vontade. Ele não aceita. Ele quer sacrifício. Ele te deu a perfeição. Ele te deu tudo que ele tinha de melhor. Ele te deu o filho dele. E você quer dar o que sobra para Deus? Certamente ele não vai aceitar. O que você tiver que dar para Deus tem que ser o melhor do seu tempo, do seu dinheiro, da sua boa vontade, do seu desejo de estar na presença dele, do tempo que você gasta na presença, contemplando o Senhor. Porque quando você lê essa palavra, você contempla a face do Senhor na sua vida. É muito lindo. Vai fazer também um castiçal. Sabe que é castiçal de ouro batido? Ele tinha 3 de um lado, 3 do outro e no meio um grandão. Eu fui visitar este castiçal, ele está reproduzido lá em Jerusalém. Eu tive o privilégio, o Senhor me privilegiou com uma viagem para Israel, onde eu pude ver, visitei, e é uma réplica desse castiçal que foi feito de ouro. Ele é enorme, enorme. Ele diz assim: dos seus lados sairão 6 canas. 3 de um lado, 3 canas de um lado, 3 canas do outro. São 3 coisas assim e mais um no meio. Você já deve ter visto foto desse castiçal. Numa das canas haverá 3 copos, um modelo de amêndoa, na forma de uma amêndoa, uma maçã e uma flor. E mais 3 copos, também de amêndoa, e na outra cana uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal: a maçã, as amêndoas e a flor. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com suas maçãs e com suas flores. Então no do meio tinha todas essas figuras que estavam dos lados, 3 e 3. Uma maçã debaixo de cada uma das canas que saem deles, e ainda uma maçã debaixo das outras 2 canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo das 2 outras canas que saem dele. Assim se fará com as 6 canas que saem
do castiçal. Deus deu a medida, Deus deu o modelo, Deus fez o design de todas as peças do propiciatório, de todas as peças desse local aonde ele viria visitar. E ali ele ia falar o que ele queria que colocasse dentro daquela arca da aliança. Essa arca que está desaparecida até hoje, essa arca de madeira nunca mais foi encontrada. Sabemos que ela está em algum lugar, mas Deus sabe a hora certa de nos revelar aonde estará. E por que ele permitiu que isso fosse tirado daquele povo? Para que o povo não ficasse adorando aquela arca. Porque não é mais a arca que nós temos que adorar, porque ali representava a presença de Deus. E hoje a presença de Deus na nossa vida representa o Senhor Jesus na nossa vida. Não precisa de arca, não precisa de querubim, não precisa de castiçal, não precisa de mais nada, porque o Senhor já cumpriu tudo que ele representou quando ele deu esse pedido aos povos de Israel. Ele já cumpriu tudo e já trouxe o Senhor, já trouxe o sacrifício perfeito. E tudo isso daqui era para receber o sacrifício, para entrar na presença, para ouvir as instruções. Hoje nós podemos ouvir. Se você acha isso aqui lindo, agora imagina poder ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias na sua vida. Não tem nada mais precioso que isso, e eu garanto isso para você. Também lhe farei 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar diante dele. Jesus representa essas 7 lâmpadas, porque ele é a luz do mundo. Porque a mesa que punha os pães da propiciação, porque Jesus é o pão. Porque a água onde o sacerdote tinha que lavar as mãos, porque ele é a água da vida. Porque o sangue, ele derramou seu sangue, é o sangue do Cordeiro. Então o sangue, o pão, a água, o vinho, tudo representa uma única coisa: Jesus Cristo, revelado na sua vida. Amém? Atenta, pois, para que você faça conforme o modelo que foi mostrado a você no monte. Veja bem, o Senhor desenhou para o Moisés: eu quero isso aqui. E ele deve ter mostrado para mim, no meu entender, no meu entendimento do Senhor, ele mostrou alguma coisa que está nos céus até hoje. E ele mostrou para o Moisés: você vai fazer alguma coisa semelhante a isso aqui. Desenhou. Deus está desenhando para você até hoje o que ele quer de você. Essa palavra aqui, ó, não tem nada para tirar e não tem nada para pôr. Está desenhado aqui para você o que Deus espera de cada um de nós. E Deus quer extrair o melhor de nós. Quer extrair de nós o ouro, a prata, o cobre, tudo que você tem de melhor. O Senhor pode extrair de você, desde que você observe toda essa palavra, desde que você esteja debaixo do sangue de Jesus, que é o pão, que é a água e que é a nossa luz. Aleluia! Que o Senhor seja revelado no seu coração através dessa palavra todos os dias. Um abraço, e amanhã a gente volta com as cortinas do tabernáculo. E aquela cortina que vai separar o santo do santo dos santos, cujo véu vai ser rasgado quando o Senhor morrer na cruz, porque ele nos deu acesso, esse acesso que só os sacerdotes tiveram. Eu sempre dou um spoiler do próximo capítulo, né? Esse acesso que era permitido só aos sacerdotes está aberto para você hoje. O véu já foi rasgado. Você pode entrar também nesse lugar aqui, onde tem o propiciatório, onde tem os castiçais, onde tem. Tudo isso era para um único motivo: fazer tudo isso para poder ouvir a voz do Senhor. E hoje você pode ouvir a voz do Senhor. Deus te deixou toda essa palavra para você ouvir a voz dele a hora que você quiser. Você só não vai ouvir se você for muito cabeça dura. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, capítulo 26. Aleluia! Milagre visitou a minha